Antes de falarmos das petrolíferas, vamos ver aqui um pouco o barril do petróleo. Olha só, ele está 87,15 nesse momento, subindo até aqui quase 0,7%. Ele vem muito volátil, né? O que o barril do petróleo tem seguido é muita questão da guerra e também a questão da economia mundial. Se a gente voltar mais para trás, tinha um grande medo de recessão, esse medo foi passando, mas ainda assim, qualquer volatilidade econômica afeta o barril do petróleo. E tem também a questão da OPEP, que sempre atua, principalmente quando o barril do petróleo cai muito, aqui, vamos dizer, no próximo dos 70 e tantos aqui, eles já começam a falar algumas coisas, e quando sobe, também, eventualmente, eles falam algumas coisas. Então a gente vai ver o que a OPEP tem a dizer. O fato é que não é porque o barril do petróleo está 87 e poucos, ou seja, um pouco distante daquele fundo ali, vamos pegar o fundo aqui mais comum, com 76 dólares, olha só, está um pouco distante daqui, mas não tanto assim, né? Ele também está um pouco distante dos topos. E outro ponto é que o barril do petróleo ele subiu bastante recentemente, mas as petrolíferas ficaram um pouco para trás no meio desse zigue-zague. É normal que as petrolíferas ultrapassem, ganhem valor em relação ao barril do petróleo a longo prazo, mas recentemente elas ficaram um pouco defasadas, né? Então, olha só, a Petrobras ela deu aquela forte explodida por conta dos bons momentos aí políticos, né? O pessoal ficou mais animado, teve a questão do próprio petróleo indo bem ali em alguns momentos, mas ela volta e meia tem o próprio barril do petróleo caindo ou questão política, como a questão da saída do CEO ali, do Jean Paul Prats, né, da Petrobras. E aí, aquele medo sobre política de dividendos, sobre investimentos, a gente já vai falar um pouco mais disso. Então, toda essa volatilidade da Petrobras é por conta aqui política recentemente. Enquanto a PetroRio, ela vem aqui também numa volatilidade bastante, né, cheio de zigue-zague, muito aqui seguindo o barril do petróleo, mas ela também teve aqui alguns não recorrentes acontecendo, até um pouco raro acontecer tantos não recorrentes com a PetroRio como vem acontecendo, e tem também a questão política. O IBAMA está de greve, está atrapalhando a PRIO, eu vou mostrar para vocês o quanto é importante que o IBAMA se desenrosque logo, ela está atrapalhando demais a PetroRio, né? Então, com certeza a PetroRio também ficou para trás. Outra que ficou para trás é a 3R, né? A 3R ela vem, em alguns momentos ela chegou a ter boas altas, mas ela vem de um bom tempo para cá muito volátil e com quedas, na verdade, né? Então, olha só, toda essa volatilidade, uma forte queda, uma recuperação, tem a fusão com a Enel tá saindo, o mercado chegou a se animar, mas enfim, depois não mostrou ânimo suficiente, né? As ações elas vêm apanhando, porque o mercado está não gostando de investir em empresas que têm alta dívida. E a 3R ela tem uma dívida alta, né? São projetos até um pouquinho, vamos dizer, um pouco mais de risco, mas eu acredito bastante nesses projetos. É uma empresa que está bastante descontada, que pode oferecer o maior potencial de alta de todas elas, porém tem toda essa questão da dívida que bate bastante nela. Junto aí com a Enalta, eu acho que é um projeto muito bacana. A Enalta é uma empresa que não era compreendida pelo mercado, o mercado compreendeu, fez ela subir bastante, mas ela já despencou por conta da fusão com a 3R, a gente já vai falar disso. Então vamos comparar aqui o barril do petróleo Brent com algumas petrolíferas. É óbvio que nem sempre elas vão estar seguindo de perto ali o barril do petróleo, porque cada uma tem uma história diferente para contar, como eu acabei de resumir agora, né? Então olha só, a Petrobras aqui de verde, ela teve aquela alta forte com a questão política positiva, e aí essa volatilidade recente acontecendo. Enquanto aqui a PetroRio, como nós vimos, vinham performando muito bem, depois com um período de lateralização até com um pouquinho de queda, já que o petróleo também vinha caindo aqui um pouco, uma recuperação e depois uma forte queda junto com o petróleo e junto com as questões que foram acontecendo ali com ela, embora agora ela venha numa certa recuperação. Enquanto, olha só, a incompreendida Enalta, né, que eu falava aqui exatamente nesses fundos, ela vem de uma forte alta, muito forte. Se você pegar esse fundo aqui, foi uma alta muito forte mesmo, porém uma queda também relativamente forte por conta da fusão com a 3R. O mercado não quer empresas com dívida. E aí ele bate bastante na alta, mas parece ter feito um fundo e já vem até numa recuperação aqui. Enquanto a 3R vinha naquela queda infinita de um tempo para cá, e aí agora tenta, né, junto com a Enalta, buscar uma certa estabilidade, talvez elas tenham alcançado neste momento. Eu não vou falar da PetroRecôncavo agora, porque eu vou falar de empresas que eu estou acompanhando aqui constantemente, muito, muito de perto, né? Se você fica aqui um mês, 2 meses sem acompanhar uma empresa, pode ter passado muita coisa aí, não faria sentido eu falar da PetroRecôncavo por conta disso, mas vale a pena ver a dinâmica aqui do petróleo. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu peguei apenas o ano de 2024, nós temos uma alta de 30,2% no barril do petróleo, enquanto Enalta
18,2%. Ela vinha performando tão bem assim, mas a gente sabe que era porque ela estava esquecida pelo mercado. E essa queda toda aqui, na minha visão, é exagerada, ainda assim perdendo para o petróleo. Petrobras perdendo para o petróleo com uso de alta. Aqui de branco é a 3R também perdendo do petróleo. Aqui de amarelo a PetroRecôncavo também perdendo petróleo, com 6% de alta, e olha só a PetroRio, com 2% de alta em 2024. A PetroRio está esquecida. Óbvio que falar esquecida para a PetroRio é meio exagero, né? Mas vamos dar uma olhada no que está acontecendo com a empresa. A gente vê aqui o lifting cost ao longo dos últimos anos diminuindo para caramba, porque um dos pontos, além da eficiência toda ganha, é o ganho de escala também, que é muito importante de petrolíferas, e ela chegou aqui a atingir a marca de 100 e deu uma quedinha aqui. Olha só, isso daqui são os taus não recorrentes que eu estou comentando com vocês. Isso aqui, que fez reduzir a produção dela no primeiro trimestre de 2024, fez o mercado aqui bater mais na empresa, como se não fosse sustentável ela manter 100, que na verdade ela vai passar disso aqui ao longo do tempo. Vocês vão ver como é promissora ela. Então olha só, o que acontece aqui é uma série de não recorrentes. Ela começa janeiro até que bacaninha ali, né? A produção entre 90, 100 ali é o normal, deveria ser o normal dela, e com tendências a crescer inclusive. E aí nós temos aqui, ó, fevereiro acontecendo não recorrentes, que eu já expliquei em vídeos anteriores, tem março acontecendo não recorrentes, aí abril voltou a ficar aqui um pouco mais próximo do normal e já acontece novamente não recorrentes aqui no cluster polvo tubarão martelo, e também acontece aqui um problema que envolve o IBAMA no campo frade. Então o IBAMA está atrapalhando não só no campo Yahoo ali com as licenças para a empresa voltar a crescer, mas também atrapalhando em algumas questões aqui dos campos atuais. Então o IBAMA, aquela greve do IBAMA, está um saco, olha só, aguardando, né? Então o IBAMA está realmente dando prejuízo para o Brasil. Quando as matérias falam isso, vocês não acreditam, é verdade. O IBAMA está causando prejuízos bilionários para o Brasil. Então olha só, considerando aquele pico ali de produção da PetroRio, o próprio CEO da empresa fala que somente olhando o campo Yahoo, que é o que vai entrar aí em produção, e o campo Albacora, que está evoluindo aí, a empresa vai chegar a 150 mil de produção. Ela vai de 100, isso considerando o topo, para 150. Só que na verdade a gente viu que ela está em 88 nesse mês, então 88 para 150. Um salto significativo de crescimento aqui, sem contar todo o lift cost que a empresa vem reduzindo, toda a eficiência que ela vem trazendo, né? São campos aqui maduros que ela está trabalhando para trazer cada vez mais eficiência, mas o campo Yahoo não se trata de um campo maduro, é um novo case para a empresa, um campo aqui que ela vai buscar um crescimento agora diferenciado para a tese. Só que vocês sabem que está amarrado, né, o campo da PetroRio, e ontem aqui saiu a notícia que a PetroRio ela atenderá facilmente as solicitações do IBAMA, ela está muito próxima, são pequenos detalhes, tá? Que ela precisa ajustar, são detalhes mesmo, só que a greve do IBAMA está impedindo que o negócio ande. A greve do IBAMA é um risco para trás no projeto. É um risco para cancelar o projeto? Não. É um risco que não causa nenhum impacto? Não, porque tempo também é dinheiro, então o risco causa impacto, porém isso aqui também está causando muito mais impacto nas cotações do que propriamente nos resultados. Então por isso que eu vejo como oportunidade, não é recomendação, mas é assim que eu gosto de enxergar as coisas, né? Isso aqui é como se fosse o som dos canhões na PetroRio, e não é normal, não é comum a gente ver nos últimos anos som dos canhões na PetroRio. Lembrando que o campo Yahoo, ele teve aqui a descoberta, teve a avaliação para ver realmente o potencial dele e tudo mais, e pode ter surpresas. Normalmente as surpresas tendem a ser positivas, tá? Na hora do desenvolvimento lá, o pessoal depois vai descobrindo que as capacidades eram maiores, normalmente é isso, mas vamos considerar a avaliação, né? E aí temos aqui então agora de entrar na fase de desenvolvimento para finalmente entrar então na fase de produção, para anos e anos depois ter aí o abandono, né? Mas aí está bem longe, é um campo aí que tem muito a trazer. E o que pode ser uma ameaça para todas as petrolíferas nesse momento, no curto prazo, é o preço do petróleo ter atingido ali um topo de curto prazo e não está conseguindo passar os preços de abril por incertezas. Vamos então entender quais são essas incertezas. Primeiro a gente vê aqui o comentário do analista dizendo que eles estão no corredor do petróleo, né, onde está difícil ultrapassar o limite. É um corredor amplo, mas é um corredor. Ele não fala qual é esse corredor, os preços, né? Então, já que ele não falou de preço, eu vim aqui na Confiro para a gente estimar mais ou menos que corredor é esse que ele estava falando. Talvez seja aqui na casa dos 87 como topo e cerca de 83 por aí
um fundo, né? Então talvez esse seja o corredor amplo que ele está falando. Ele está falando, na verdade, do WTI, né? Mas eu estou vendo o Brent aqui que vai ter um comportamento bastante parecido. Tá, mas que incertezas são essas que não deixam o barril do petróleo ultrapassar esse teto? Aí ele comenta que o principal motivo é a OPEP. A OPEP, nesse momento de alta do barril do petróleo, ela pode voltar a subir a produção a partir de outubro. Inclusive, em junho, a OPEP disse a sua intenção de gradativamente ir revertendo aqueles cortes de 2,2 milhões feitos por vários países membros, embora eles tenham dito que essa decisão não era imutável. Óbvio, né? Porque eles vão estar fazendo a leitura aí do preço do petróleo. Se o petróleo começa a cair porque o cenário mundial não sei o quê, eles vão lá e mantêm a restrição de produção. Caso o petróleo mantenha-se aqui a 80 e tantos, eles podem sim começar a ir tirando esses cortes aqui, revertendo esses cortes, e aí oferta versus procura, né? Acaba então aumentando a oferta e aí os preços então vão reduzindo de novo. Então é um risco sim de curto prazo a partir ali de outubro, mas é um risco controlado, porque nós estamos falando da OPEP, né? Assim que eles verem que o petróleo está caindo muito, eles vão lá e reduz a produção de novo. Então é um risco bastante controlado. O outro limite aí para o petróleo não explodir é exatamente o medo do crescimento global, né? Todo mundo atento aí à Europa, à China e principalmente Estados Unidos, mas os Estados Unidos tendo muito bem aqui nessa questão de taxa alta de juros por mais tempo, né, e tudo mais. Então, realmente, o que me parece aqui é um risco de curto prazo, mas também um risco controlado. Porém, a gente lembra que as petrolíferas meio que ficaram para trás nessa alta recente do barril do petróleo. E agora vamos de Petrobras, que inclusive está caindo um pouco hoje na contramão do petróleo, porque talvez ontem, né, a CEO falou aqui com diversos analistas. Vamos ver se realmente os pilares foram mantidos. Segundo os analistas, aparentemente sim. E os 4 pilares são política de preços, política de dividendos, disciplina de alocação de capital e governança corporativa. É óbvio, né? Isso aqui é muito importante para não virar bagunça política. Mas, enfim, desses 4 itens aqui, eu até diria que o menos importante, infelizmente, que as sardinhas mais se preocupam, é a política com dividendos. Tá? Isso aqui é o de menos, isso aqui é a consequência. Se você tem uma governança boa, uma disciplina de alocação de capital e uma política de preços de combustível, fechou. O dividendo vai ser a consequência. O dividendo vai ser a consequência. Então o dividendo não importa muito. Na verdade, os outros 3 itens é o suficiente. Então, olha só, em termos de política de preço, ela diz que está confortável com essa política atual e que o custo de oportunidade de participação no mercado é que vai ajudar aí a determinar os preços quando eles serão reajustados. Eu não gosto muito dessa falácia um pouco genérica, eu não gosto nem do fim do PPI que aconteceu, mas o fato é o seguinte: não está havendo muito descolamento dos preços internacionais. E outro ponto é que o grande risco seria o preço do petróleo realmente ficar 120, disparar mesmo, né? Porém, como nós vimos ali, a OPEP ela tá doida também para aumentar um pouco a produção quando o petróleo começa a ficar próximo ali dos 90, né? Então, petróleo acima de 100 e tantos ali, eu acho que é um pouco difícil, então um risco menor para a Petrobras. Agora, essa política de preço não é nada transparente, eu sempre digo isso, sempre vou continuar a dizer. A Petrobras aqui sobre a política de dividendos não deve mudar, isso aqui era uma preocupação no mercado, e na minha visão a grande preocupação aqui é onde ela vai investir. Não adianta ficar investindo em fertilizante e manter a política de preços de dividendo alto, mas aí vem exatamente o item importante, que é exatamente a alocação de capital, e o Goldman Sachs fala que o foco da companhia é na execução do CAPEX previsto no estratégico atual, né? Ou seja, foco na exploração e produção, isso é que tem que ser realmente o foco, é aqui que a empresa ganha dinheiro, né? E com a nova gestão, esse deve continuar sendo o foco. Então, perfeito, esse é o foco mesmo. Se investiu errado, danou-se, tá? E aí temos a governança corporativa, a lei das estatais ajudou bastante, né? Embora a gente saiba que políticos sempre podem dar uma bagunçadinha extra na empresa, né? Mas por enquanto, enfim, de modo geral, a empresa está muito melhor do que ela fora lá na época da Dilma. As corretoras elas lembram que a Petrobras vai continuar a gerar um forte fluxo de caixas, pagar dividendos altos, mas ela vai ficar segurando essa volatilidade de atrasar o repasse dos aumentos da gasolina e do diesel, que é um problema, mas da forma como vem sendo feita não é um problemão, né? É um problema que é um pouco desagradável, mas um problema dentro do limite aceitável. No momento, está descasado da gasolina 7,5% e do diesel 6%,
o que eu acho que é dentro do limite aceitável aqui. Eu acho que começa a chegar próximo dos 10%, começa a ser errado. A gente sabe ali que o petróleo está até com dificuldade de ultrapassar esses valores, tem a expectativa da OPEP ali atuar no aumento da produção, então pode fazer sentido segurar um pouco neste momento ali, né? Então, enquanto a empresa estiver fazendo isso, tudo bem, tá tranquilo, mas eles têm o poder de não fazer isso, como em alguns curtos momentos eles fizeram, chegando a disparidade a ficar a níveis absurdos. E aí sempre a gente pensa no período Dilma, o quanto traumático foi para os investidores, né? E aí a gente vê então aqui o Bradesco dizendo que a mensagem foi positiva, já que os principais pontos da tese são mantidos. O Itaú entendeu como neutro, mas também destacou aqui que a empresa vai desempenhar ainda um papel como forte no segmento de exploração e produção, né? E aí respeito à governança e tudo mais. Enfim, a grande mensagem aqui que as corretoras passam é que a tese é mantida ali, que estava funcionando no Jean Paul Prats. A grande dúvida é por que então, né, trocou o Jean Paul Prats? Muito importante seu like, sua inscrição no canal ativando o sino, mas é importante que você ative o sino e considere se cadastrar na CoinFury. Você concorre até ganhar R$ 1.500 em ações do Banco do Brasil, mas para isso é importante que você utilize o meu código de boas-vindas, que está na descrição do vídeo. E na CoinFury você pode comprar ações do Brasil, do exterior, criptomoedas como o Bitcoin, tudo livre de taxas. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!